Bom, olá a todos. Tem um rapaz aí que falou pra mim fazer um vídeo mais detalhado sobre se o apocalipse já aconteceu, o que falta acontecer. Mas é meio complicado, entendeu? Falar sobre detalhes, sobre escatologia. E eu vou explicar por que eu vou começar com esse tema aqui. João Batista foi o profeta Elias? Primeiro, é muito complicado de se fazer uma boa escatologia, porque existem duas vertentes religiosas diferentes que usam basicamente as mesmas profecias, que é o judaísmo e o cristianismo, com exceção de que o judaísmo não aceita o Novo Testamento, ok? Mas o cristianismo, conforme eu já mostrei em alguns vídeos, que nem aquele que eu fiz chamado O Problema da Escatologia Futurista, o cristianismo mistura versículos, né, de profecias bem diferentes e que já aconteceram, com outras que não aconteceram ainda. Então eles fazem uma salada mista. Eles isolam alguns versículos e misturam tudo, e isso prejudica qualquer escatologia saudável. Por exemplo, eu já mostrei naquele vídeo, Mateus 24 fala que Jerusalém ia ser destruída e que eles seriam levados como cativos para todas as nações. Já Zacarias 12 fala que Jerusalém seria protegida por Deus, que todas as nações que viessem contra Jerusalém seriam destruídas, e que cada habitante de Jerusalém seria como Davi, né, que iria ser vitorioso e vencer os inimigos. Mas na escatologia cristã, eles misturam tudo isso daqui. Você pode ver em qualquer blog de escatologia, vinda de Jesus, não sei o que, a volta de Jesus. Vocês vão ver tudo isso daqui. Eles pegam os versículos de Mateus 24, misturam com Zacarias, com Daniel 7, com Tessalonicenses, fazem uma salada mista como se fosse uma coisa só. Então é difícil fazer um vídeo assim mais detalhado sobre o que falta acontecer, porque no meio cristão, eles não seguem um consenso ou uma lógica, nem o que está escrito no próprio texto. É baseado basicamente em crença. Então aí fica difícil você fazer uma boa escatologia assim, ok? E algumas profecias são aguardadas até hoje pelo judaísmo. Só que essas profecias seriam as profecias referentes ao que falta acontecer, uma suposta vinda do Messias judeu, né, pelo judaísmo. Sendo que pelo cristianismo essas profecias já aconteceram. Então isso dificulta você fazer um vídeo, falar assim, ó, falta acontecer isso para acontecer as últimas profecias da Bíblia. Mas aí fica difícil, porque o lado cristão sempre vai ter profecias que vão estar em desarmonia com as escrituras e até com coisas que já aconteceram. Então isso vai dificultar qualquer consenso escatológico. Então eu vou dar um exemplo aqui com relação à vinda de Elias, porque essa é uma profecia que o judaísmo aguarda e uma profecia que os cristãos dizem que já aconteceu. Então vamos analisar, vocês vão entender mais ou menos por quê. Em Malaquias, Deus promete que enviaria Elias, o profeta, antes do dia do Senhor. Você pode ver em Malaquias. Tanto que aqui em Mateus 17, os apóstolos perguntam para Jesus, né, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus ainda confirma, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Jesus está dizendo isso por causa dessa profecia aqui de Malaquias. Ó. Eis que eu vos envio e vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então é uma profecia que gera um consenso. Desde a época de Jesus, os escribas, os fariseus, todo mundo sabia que antes da vinda do dia do Senhor, viria primeiro o profeta Elias, correto? Acho que até agora não tem nenhuma confusão. E segundo a tradição judaica, seria alguém com o espírito do profeta Elias. Com as mesmas características, coisas semelhantes, se faria coisas semelhantes ao profeta Elias, porque essa pessoa teria o mesmo espírito do profeta Elias. Lembrando que Elias é famoso pelo seu desafio aos profetas de Baal, e vir no espírito de alguém não significa necessariamente uma reencarnação, porque você pode ver, por exemplo, que quando Elias ascendeu aos céus ou foi arrebatado, o espírito dele repousou sobre Eliseu. Então é mais ou menos isso, é uma pessoa que vai ter o espírito do profeta Elias, que nem Eliseu teve. Eliseu teve também o espírito de Elias, ok? Só que segundo o Novo Testamento, João Batista foi o profeta Elias, e Jesus afirma isso em dois momentos, ok? Mateus 11:14, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Em Mateus 17 ele fala, mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram com ele. Assim farão também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos de que lhe falara de João Batista. Então, dentro do Novo Testamento é afirmado que João Batista era o profeta Elias. Ah, Ronaldo, então já cumpriu a profecia, o judaísmo está errado. Pois é, segundo o lado cristão, essa profecia não se refere em nada a um suposto retorno de Jesus aos eventos finais. Então não teria nada a ver com aquilo que as pessoas deveriam esperar. Mas segundo o lado judeu, tem a ver com os eventos finais e com a escatologia. Porque há detalhes questionáveis sobre se João Batista cumpriu mesmo essa profecia ou não. Será que João Batista foi mesmo Elias que Jesus afirmou aqui? Vamos analisar.
Primeiro, o próprio João Batista afirmou que não era Elias. Segundo o Evangelho de João, quando ele estava lá batizando as pessoas, os fariseus chegaram para ele e perguntaram e falaram: você é o Cristo? Ele falou: não. Ele confessou: eu não sou o Cristo. Correto, ele falou a verdade: eu não sou o Messias. Aí eles perguntaram: és tu Elias? O que João Batista falou? Não, eu não sou. Então aí já é meio difícil você entender como é que ele poderia ser o profeta Elias prometido, que viria preparar o dia do Senhor, sendo que ele mesmo afirma: eu não sou. Então é o primeiro pormenor, entendeu? Ah, Ronaldo, talvez ele não soubesse que ele era o profeta Elias. Tudo bem, vamos considerar isso então. Vamos ver outros pontos. O próprio João Batista afirmou que viria o Messias depois dele. Ele mesmo afirmou ser Jesus, o Messias. Quando batizou Jesus, ele viu uma luz e ouviu a voz do próprio Deus afirmando que Jesus era o Messias. Mas depois ele não sabe se Jesus era ou não o Messias. Então, só para vocês entenderem. Primeiro, João Batista testemunhou sim acerca de Jesus. Aqui o testemunho dele. No dia seguinte, João viu a Jesus. Quem vinha para ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Ele está se referindo a Jesus. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então ele afirmou, ele viu Jesus e afirmou: este, ó, Jesus, este é aquele do qual eu disse. Correto. No batismo de Jesus, ele não só afirmou que Jesus era o Messias, como a própria voz do próprio Deus, segundo o Novo Testamento, afirmou isso. Ó, e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Vocês estão vendo? É o próprio João Batista dizendo que viu o céu abrir e o Espírito Santo descer como uma pomba sobre Jesus. Ó, e eu tenho testificado de que este Jesus é o Filho de Deus. Já aqui em Mateus 3, que é um outro paralelo, ele fala: eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado em quem me compraz. Então João Batista viu o Espírito Santo descer em forma de pomba e afirmou que aquele era o Messias, sendo que segundo o Evangelho de João, o próprio Deus já tinha alertado ele, né? Aquele que viste descer o Espírito é este o Messias, o meu filho amado, etc e tal. Então João testemunhou e viu, correto. Só que aí depois João Batista manda 2 mensageiros perguntar para Jesus se é ele ou não. Aqui, ó, e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus, enviou 2 dos seus discípulos a dizer: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Ué, não é estranho João Batista mandar 2 discípulos perguntar se Jesus era aquele que deveria vir? Ele não ouviu aqui a voz do céu? Ele não disse: ó, eu vi, eu testemunhei, eu testifico, aqui, ó, eu vi, aqui, ó, segundo o Novo Testamento. Ele não disse aqui em várias outras passagens, ó, que ele viu, ele deu testemunho, ó, este é aquele do qual eu falei? Então por que ele manda perguntar se Jesus era o próprio Messias ou se deveriam esperar outro? Será que é por isso que depois, logo nessa mesma passagem, Jesus fala que aquele que fosse o menor no reino do céu seria maior que o João Batista? Então fica um Elias meio estranho aí, né, por enquanto, né? Primeiro que esse Elias afirma que ele não é Elias, e depois ele manda perguntar se o Messias é o Messias, sendo que ele viu a pomba, viu a voz do céu, viu tudo aquilo. Então fica meio estranha essa questão aqui. Terceiro, segundo o próprio Novo Testamento, Elias, junto com Moisés, apareceram para Jesus e se encontraram com ele como um sinal de passagem, de aliança ou alguma coisa do tipo, né, que Moisés representa a lei e Elias os profetas. Mas se João Batista era o Elias e primo de Jesus, por que ele só teve esse encontro com Jesus depois de morto? Qual a necessidade disso, sendo que eles praticamente criaram junto? Foi batizado por ele, um batizou o outro, e eles tinham um contato bem próximo, até de parentesco. Mas segundo o Novo Testamento não, só depois que João Batista é decapitado, morto, etc e tal, é que aí Jesus tem um famoso encontro com Moisés e Elias. Só depois que João Batista morreu. Não é estranho? Sendo que nessa mesma passagem aqui, logo em seguida, é que Jesus afirma que João Batista era o Elias. Só que aqui os apóstolos não reconheceram que João Batista era Elias, porque aqui quem apareceu para Jesus foi o próprio Elias, não João Batista. Então João Batista, depois que morreu e foi degolado, ele foi lá para o céu, ele mudou fisicamente, ele voltou a ser o profeta Elias? Então ficam umas questões a se pensar. 4. Se João Batista era o Elias prometido, que daria testemunho de Jesus como Messias, por que os seus seguidores diziam então que João Batista era o Messias e não Jesus? Eu já falei disso de outros vídeos, que tem relatos da Patrícia, que eu não achei para colocar aqui no artigo, que os pais da igreja afirmavam que os seguidores de João Batista diziam que João Batista era o Messias. Então é meio estranho, né? Ele vê a pomba do céu, ele vê a voz, ele vê tudo, ele testemunha, ele afirma que Jesus é o Messias, aquele que viria depois dele, mas depois os seus seguidores estranhamente não sabem disso.
os seguidores, os discípulos de João Batista, eles achavam que que João Batista era o Messias, não Jesus. Tanto que tem alguns escritos aqui, como por exemplo o reconhecimento de Clemente do século IV, que ele fala também isso, ó. Eis que um dos discípulos de João afirmou que João era o Cristo e não Jesus, vindo que o próprio Jesus declarou que João era maior que todos os homens, os profetas, etc e tal. Enfim, então como é que fica essa questão? Segundo também o próprio Novo Testamento, nós temos pistas de que os próprios seguidores de João Batista, os discípulos de João, aqueles mesmos que mandaram perguntar para Jesus se ele era o Messias ou não, eles seguiam uma corrente de pensamento à parte, uma doutrina à parte, que nem eu falei naqueles meus vídeos. Já falei um montão de vídeos, né, que no primeiro século tinham correntes de pensamento diferentes, assim como tinham os joaninos. Por exemplo, aqui em Atos você pode ver que chegaram algumas pessoas, né, que eram conhecidos, tal, instruídos na escritura, etc e tal, e eles conheciam somente o batismo de João. Okay, eles não conheciam nem Jesus e nem sabiam que Jesus era o Messias. Tanto que os apóstolos vão lá, batizam, convertem essas pessoas ao cristianismo. Aqui em Atos 19 tem outra passagem diferente, onde eles encontram alguns discípulos, e esses discípulos pregavam, batizavam, faziam coisas, mas tudo em nome de João. Tanto que Paulo pergunta para eles: em que sois batizados então? E eles diziam: no batismo de João. Então você vê que eles não conheciam Jesus ou não pregavam Jesus e nem sabiam que Jesus era o Messias, porque eles eram seguidores de João Batista, ou seja, uma corrente de pensamento diferente, ok? Já aqui, por exemplo, em outras passagens, você vê que havia diferença sim entre as correntes de pensamento de João e de Jesus. Por exemplo, aqui em Marcos 2,18, os fariseus dizem: ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Já os discípulos de Jesus não, que eles perguntam: por que não jejuam os teus discípulos? Então você vê que eles seguiam coisas diferentes. Já aqui em outra passagem, como Mateus 11 ou em Lucas 7,33, ele diz assim, ó: pois veio João que jejua e não bebe vinho, e dizeis, tem um demônio. Aí veio o filho do homem que come e bebe, e diz, aí está um comilão e beberrão, etc e tal. Então você vê que os discípulos de João Batista, eles jejuavam, eles não bebiam bebida alcoólica, não bebiam vinho, faziam alguns preceitos que eram próprios da corrente de pensamento deles, e não era a mesma coisa do que os seguidores de Jesus faziam. Então só aí vocês veem que não tinha uma harmonia tão grande como as pessoas dão a entender só porque está no mesmo livro, Bíblia, ok? Inclusive, uma curiosidade, João Batista é citado na história secular, para quem não sabe. Agora um paralelo estranho: João Batista é descrito aqui no Novo Testamento como alguém que tinha vestes, né, de pelo de camelo, parecido com o profeta Elias, que era uma coisa dos profetas. Só que segundo o Novo Testamento, Jesus cumpriu as profecias messiânicas, ele cumpriu as profecias do Messias. Só que Deus tinha falado lá em Zacarias 13, que naquela época, né, quando o Messias viesse, ele ia acabar com os profetas, né? Ele não ia permitir mais os profetas. Tanto que o próprio Jesus fala, né, a lei, os profetas, até João, etc e tal. E Deus fala que os profetas não iriam vestir mais manto de pelo para mentir. As mesmas vestes de João Batista. Então fica um paralelo estranho aí para quem quiser analisar e tirar suas próprias conclusões, ok? Existe um deuterocanônico eclesiástico que fala que Elias é um mensageiro que iria protagonizar o dia do Senhor. Não Jesus, não o Messias, mas o Elias, o profeta Elias mencionado lá em Malaquias, que eu mostrei no começo. Era Elias que ia fazer todas as coisas. Ou seja, não ia ter um Elias e um Messias. Ia ter um Elias que ia preparar todas as coisas, ia acabar com a idolatria, ia fazer todas essas coisas. Então quem quiser pausar o vídeo aí, pausa, pode ler aqui esse artigo aqui do Eclesiástico. Tanto que algumas pessoas, inclusive, achavam que o próprio Jesus era o profeta Elias. Porque aquilo que Jesus fazia, segundo o Novo Testamento, aquilo seriam tarefas do profeta Elias. Que seria o quê? Sinais, milagres, curas, andar sobre as águas, essas coisas. Porque Elias fez algumas coisas parecidas no Velho Testamento. Elias rogou para que chovesse, Elias rogou para que não chovesse, Elias mandou fogo dos céus, Elias ressuscitou o morto, Elias foi arrebatado aos céus, etc. Então existia uma corrente de pensamento que achava que o profeta Elias prometido, ele que ia fazer todas as coisas, não o Messias. O Messias só ia ter uma outra função que não ia ter nada a ver com isso. Então algumas pessoas inclusive chegaram a teorizar que Jesus talvez não fosse o Messias, mas o Elias prometido. Tanto que você pode ver aqui com o Novo Testamento que algumas pessoas pensavam que Jesus era o Elias. Você pode ver aqui em Marcos 6 e Marcos 8. Como por exemplo aqui de Herodes, né? Quando Herodes falou, estava perguntando sobre o que diziam de Jesus, aí algumas pessoas diziam, é Elias. Ou aqui em Marcos 8, onde Jesus perguntando de si mesmo, ele fala, o que os homens dizem que eu sou?
Eles responderam: João Batista, outros, ou Elias, porque as coisas que Jesus fazia eram mais características do que Elias deveria fazer, ok? Então fica aí para curiosidade. Segundo um relato apócrifo, Jesus e João não tinham também tanta harmonia assim como dá a entender só porque está na Bíblia, mesmo eles sendo supostamente parentes. Esse aqui é um fragmento do Evangelho dos Hebreus, preservado por Jerônimo em Conta Pelágio, livro 3º, parágrafo 2, que diz: A mãe do Senhor e os seus irmãos lhe disseram: João Batista batiza pelo perdão dos pecados. Vamos e sejamos batizados por ele. Mas Jesus lhes respondeu, aqui é Jesus, tá, pessoal? De que forma eu pequei para que eu devesse ir e ser batizado por ele? A não ser que, talvez, o que eu acabei de dizer seja um pecado de ignorância. Ou seja, dá a entender que Jesus nem queria ser batizado por João Batista, porque eles tinham uma certa rivalidade, digamos assim. Tanto que tem um documentário que o YouTube nunca mais deixou ninguém postar, chamado Os Rivais de Jesus. Esse documentário ele mostra isso, que havia uma certa rivalidade entre os seguidores de João Batista, né, aquela corrente de pensamento, e os seguidores de Jesus, que não eram tão harmônicos assim como as pessoas vão entender só porque a Bíblia tenta harmonizar essas coisas, ok? Então, para finalizar, um dos pontos que deveria acontecer seria isso, seria o retorno do Elias. Agora, Elias fez um desafio aos profetas de Baal, todo mundo conhece, para provar que o Deus Baal era só uma estátua de pedra e que não era um Deus de verdade que não podia fazer nada. Então a missão de Elias prometido seria parecida. Seria combater a idolatria e falsos deuses e combater as pessoas à fé no verdadeiro Deus. Aliás, abrindo um parênteses aqui, o que tem de falsos deuses, falsos apóstolos, falsos pregadores na história da humanidade e religiões inteiras surgirem em torno de falsas profecias. Eu tenho até uma lista aqui nesse canal chamado Falsos Profetas do Apocalipse. Não é brincadeira. E as pessoas seguem pessoas que fizeram falsas profecias. Desde o Charles Miller, Ellen White, o Russell, o próprio lá, o Joseph Smith, dentre tantos outros, as pessoas seguem esses falsos profetas. Então vocês veem que mesmo na época que a gente vive hoje, as pessoas ainda vivem atrás de falsos profetas. Entendeu? Não foi tirado daquele espírito de falsa profecia que Deus falou em Zacarias 13. Então uma das missões que o Elias deveria fazer, se vier um dia um Elias, ou alguém com o espírito de Elias, seria combater todos esses falsos profetas, falsos deuses, falsas idolatrias. Ah, mas o apóstolo Valdomiro... Não existe mais apóstolo, só tiveram 12 apóstolos. Então o Elias ia fazer isso, ele ia falar: então, Valdomiro é apóstolo, vamos fazer um desafio de Baal então. Eu vou pedir fogo do céu e o Valdomiro pede fogo do céu. Se o Valdomiro mandar fogo do céu, ele é apóstolo. Se ele não mandar, ele é um falso profeta. Então, eu estou usando o Valdomiro só como exemplo, tá? Mas esse deveria ser a função do profeta Elias. Pra vocês terem uma ideia, na época que a gente vive, tem até uma réplica do Templo de Salomão feita por uma igreja universal. Então só aí vocês veem que por enquanto o espírito de falsos profetas continua a todo vapor. Então, se viesse um Elias, o Elias deveria fazer isso, ele deveria combater toda essa idolatria, falsos profetas, falsos deuses, essas coisas falsas, ok? João Batista, segundo o Novo Testamento e a história, ele pregava o batismo como remissão e purificação dos pecados. Flávio Joséfo também citou João Batista. Ele fala que João Batista foi um profeta galileu e que reuniu um grande número de seguidores, e Herodes temeu que João Batista pudesse liderar uma rebelião, porque a Judéia era muito agitada naquela época. Herodes mandou prender João Batista na prisão de Maqueronte e no dia seguinte matou. É isso que diz a história secular, pelo menos aqui de Joséfo, acerca de João Batista. Outros pormenores seculares você vai encontrar na patrística, que nem eu falei, acho que foi Irineu, se eu não estou enganado, que eu não tenho a fonte aqui no computador, que Irineu disse que os seguidores de João Batista pregavam que João Batista era o Messias. Então, por todos esses pormenores, fica aí para a questão: será que João Batista foi o profeta Elias? Porque muitos pormenores aqui dá a entender que não. Ele afirmou que não. Ele mandou perguntar se Jesus era mesmo o Messias, mesmo tendo ouvido a voz do céu, tudo isso, e tendo dito que viu e que dava testemunho. Os seguidores dele não sabiam que Jesus era o Messias. Os seguidores dele constituíam uma corrente de pensamento à parte, que só conheciam o batismo de João, segundo o próprio livro de Atos. Os seguidores dele tinham práticas diferentes, como jejum, coisa que os seguidores de Jesus não faziam, e assim por diante. O próprio Elias, segundo o Novo Testamento, apareceu para Jesus junto com Moisés, e os apóstolos não reconheceram que era João Batista. Enfim, uma série de pormenores que você vai ver que realmente havia até uma certa rivalidade entre João Batista e Jesus, ou os seguidores de João Batista e os seguidores de Jesus. Então fica aí para reflexão. Mas esse é o primeiro ponto que eu vou abordar nesse vídeo: o que falta para o Apocalipse acontecer.
Uma das questões que falta, sinceramente, com todo respeito, sem querer ir contra a fé de ninguém, é isso. Faltaria vir alguém com o espírito de Elias que começasse a combater e acabar com todas essas falsas profecias, falsos profetas e tantas bobagens que tem por aí que são falsas. Ah, mas eu sigo fulano porque ele cura, ou porque eu profetizo na sua vida, ou porque não sei o que, ou porque a minha igreja é verdadeira, não sei o que. Tudo baseado em castelos de areia, em castelos de carta. Entendeu? Uma coisa baseada em falsas profecias não é verdadeira. E um dia, quem sabe um dia, vem alguém com o espírito assim de Elias, não para batizar as pessoas, como João Batista fazia, mas alguém para acabar com toda idolatria, falsos deuses, falsos profetas e tanta coisa. Pelo menos é isso que essa escatologia, pelo menos assim, digamos, mais judaica, né? Espera que um dia venha alguém que acabe com tudo isso, ok? Alguns pormenores eu não posso falar no vídeo, mas algumas pessoas vão entender do que eu estou falando, ok? Paz a todos.